A culpa do governo Lula tá indo pro buraco é que ninguém aguenta conviver com a Janja. Se vocês voltarem pro Paulo Figueiredo Show, porra, vou ter que achar isso. Eu já disse que ninguém aguentava mais a Janja. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Vamos falar da desaprovação do Lula? Tem que falar do Lula, né? De vez em quando eu lembro, é o Lula. E eu digo pra vocês que eu não gasto muito tempo pensando no Lula. Porque enquanto a pressão internacional tá bombando nos Estados Unidos, e o Trump segue aqui com uma aprovação altíssima, como a gente viu no programa da semana passada, nós estamos vendo basicamente o fim do governo Lula. Outro dia eu falei com um político do Centrão, e nas palavras dele, político do Centrão, tá? Não é político de direita não, ele falou assim pra mim: Paulo, o governo Lula acabou. É um governo moribundo. E eu venho trazendo isso para vocês aqui no Paulo Figueiredo Show, trouxe pesquisas da IPESP, trouxe pesquisas do Atlas Intel e tantas outras mostrando que a aprovação do Lula está indo de mal a pior e não para de cair. A tendência é tão feia que nem o Datafolha consegue esconder. Essa pesquisa do Datafolha, o gráfico, é absolutamente escandalizante. Opa! Vejam esse dado absolutamente escandalizante. Se você for pegar o período, eu olho a tendência, né? Se você for pegar o período de pouco menos de um ano, de março de 24 até fevereiro de 2025, os que achavam o governo ótimo ou bom caíram 9 pontos, de 35 para 24. 24% só aprovam o governo Lula. E os caras estão no desespero completo. E isso está deixando pessoas que já têm probleminhas passando por um período difícil. A nossa vaquinha Ozempic da Globo News está descontrolada. Bota um vídeo pra gente, Bruno. Nesse capítulo, Lula está ouvindo pouco as pessoas e tomando decisões erradas por isso, titubeando nas decisões. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é pra ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio da Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Ué, mas deveria, né? Empoderada. Uma mulher empoderada. Tudo bem que não tem uma porra de um voto. Mas ela dá palpite. Empoderada, não é isso que vocês queriam? Por conta disso, os encontros foram diminuindo. Lula, que já estava mais longe do varejo político, Os encontros foram diminuindo, porque ninguém aguenta as merdas que a gente já fala. Puta que pariu. É muito bom isso. O Lula, ninguém quer mais estar com o Lula porque a Janja enche tanto o saco do Lula que ele não quer fazer os encontros. E as pessoas não vão aos encontros porque ninguém aguenta as merdas que essa mulher fala. Por quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Falando muita coisa para um ministro da Casa Civil que virou o personagem de altíssima crítica na esplanada dos ministérios, agora também já não recebe as pessoas como ele recebia antes. Isso, gente, foi descrito para mim como uma cena, né, que eu achei bem interessante. Um aliado disse o seguinte: esse é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de vitalidade para ele, ela também tem esse perfil que ele não sinaliza, que vai controlar. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço pro Joel ir entrando, o que o Lula tá fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. É isso que está acontecendo. O presidente da República aproveita viagens para poder fazer reuniões de trabalho, que é num ambiente mais ameno do que o de embate de congresso, por exemplo, quando a primeira-dama... Puta, aquela mala sem alça vai viajar, vamos aproveitar para fazer reunião. Coitado do Lula, cara. Porra, eu nunca achei que alguém fosse me fazer ter empatia pelo Lula, mas, cara, demais isso. Que demais. A culpa do governo Lula tá indo pro buraco é que ninguém aguenta conviver com a gente. Se vocês voltarem pro Paulo Figueiredo Show,
Porra, vou ter que achar isso. Eu já disse que ninguém aguentava mais a Janja. Ninguém aguentava mais essa mulher. Agora a culpa dela, que deveria ser a Carlos Bolsonaro das redes sociais do Lula. Tinha assumido toda a estratégia. Quando o Paulo Pimenta estava indo ruim, a Janja entrou. Agora vai! Janja! Cara, isso é muito maravilhoso. Eu não sei por que vocês querem fora Lula, pelo amor de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É o Cacai. Agora tá o Cacai dizendo que o governo Lula não tem diálogo. Um abraço, Cacai. Cacai é meu chapa, vocês não sabem. Cacai sentando a porrada no governo Lula. Caraca. Cacai já foi meu advogado. Ótimo advogado. Deus do céu. Cacai sentando a porrada no Lula. Vaquinha da Ozempic sentando a porrada no governo Lula. Cara, casa onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. É o velho ditado. A mídia tá desesperada. O Lula tá isolado. Agora, imaginem se o Lula não tivesse todo esse apoio da Globo News. Ele estava no fundo do poço. A gente coloca aqui um dia que a Globo News resolve fazer, não é uma crítica ao governo Lula. Repara que não há uma crítica ao governo Lula. Ao governo Lula ser uma bosta. Há uma crítica à comunicação e falta de articulação do governo Lula. Aí você pega do outro lado, sem nenhum apoio da imprensa, porque toda a imprensa que sequer que não o tratasse como a reencarnação do Adolf, foi censurada. Posso nem dizer que eu não era crítico ao Bolsonaro, porque, poxa, acho que poucas pessoas criticavam tanto, coitado do presidente, como eu. Ele, inclusive, fala, pô, você só me dá porrada. Mas respeita, porque sabe que o meu trabalho de jornalista tem que ser feito. Senão eu vou pro governo e viro ministro. Mas o cara só é denunciado, xingado, linchado pela imprensa. Aí você pega a pesquisa. Pô, então você imagina, Lula é elogiado pela imprensa, no máximo tem umas falhas de comunicação, Bolsonaro é o golpista reencarnação do Adolf. Né? Denúncia, joias e não sei o que, toda aquela parafernália. Aí você pensa, porra, vai sair a pesquisa, o Bolsonaro, porra, vai sair arrebentado para 2026. Inelegível, porra. Vem a pesquisa para 2026 e Bolsonaro lidera com uma vantagem pela primeira vez acima da margem de erro. No primeiro turno, segundo o Paraná Pesquisa, o Bolsonaro teria 36 e Lula 33,8. Diferença de 2,2 pontos percentuais. Mas quando a gente vai para o segundo turno, é que nós percebemos que a vaca, o governo Lula, não a Dani, foi para o brejo. Vejam só, Bolsonaro teria impressionante 45,1 contra 40,2 do Lula. São quase 5 pontos percentuais a mais do que o dobro da margem de erro de 2,2. Ou seja, a população não aguenta mais o Lula. Vejam, o sistema... E a gente precisa voltar aqui. Eu sempre disse, o Lula tem voto. Tá aí, a pesquisa do Paraná, eu sempre digo que o Paraná é um estudo sério. O Lula ainda continua tendo voto. 40% da população do segundo turno ainda votaria no Lula. E é por isso que o sistema ressuscitou o Lula. O sistema não gostou do Lula. Foi o sistema que retirou o Lula. Vocês acham que a turma do Moro, da Lava Jato, vocês acham que esses caras eram antissistemas? O que você ouviu o Sérgio Moro falar até agora contra o sistema? Contra a ditadura no Brasil? Hã? Falou alguma coisa? Nada, não falou nada. Eles se livraram do Lula porque o Lula estava dando muito trabalho. Aí no mundinho maravilhoso deles, eles achavam que iam ter um candidato que tivesse condições de vencer o Bolsonaro. Eles acharam que nunca, em primeiro lugar, a sociedade brasileira fosse parir o Bolsonaro. Lembre-se, nós vivíamos numa dicotomia entre PT e PSDB. Qual era a lógica dos caras? Bom, se nós nos livrarmos do PT, voltará o PSDB.
Era esse o plano deles. Puta, veio o Bolsonaro e agora, meu Bozo? Lembra dos diálogos? Não podemos perder os eleitores do Bozo. Lembra-se desse diálogo? Da Vaza Jato? Aí, puta, o sistema falou, cara, precisamos nos livrar do Bolsonaro. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.